Fala player, tudo bem? Neste vídeo veremos como trabalhar com as cores e printar o nosso personagem. Vamos lá? Para trabalhar com cores no Blender, temos várias formas. Vou mostrar algumas delas para que você utilize aquela que se sinta mais confortável. Inicialmente, nós temos uma ferramenta diretamente aqui dentro da parte de escultura. Então podemos utilizar o Paint, que seria um pincel, né? Podemos usar para pintar o personagem aqui no modo de escultura. Então basta clicar aqui em Paint, escolher uma cor, né? Para ser a cor que a gente vai adicionar ao personagem. Por exemplo, eu vou colocar esse roxo escuro, né? Que nós temos aqui na pele do personagem. Vamos utilizar o Alt Q para trocar de objeto. Então agora eu estou com a parte do corpo aqui do personagem selecionado, e aí eu já posso, utilizando o mouse ou até mesmo a caneta, né, adicionar essa cor ao personagem. Vocês já podem ver, ó, a gente vai adicionando, né, essa cor. Então esse é um dos modos que nós temos para pintar o personagem. Vou fazer aqui um pouquinho só para noção. A gente pode trabalhar aqui com a parte de força, né, e o tamanho, né. Então posso aumentar aqui bastante o brush e pintar ele como um todo. Depois ajustar as partes onde vou precisar, né, de modificação. Vou diminuir aqui um pouco o pincel, né, colocar uma outra cor. Como se fosse a parte interna da boca do personagem, e a gente pinta ali dentro agora. E já dá para ter uma noção, né, de como funciona esse modo de pintura. Para observar direitinho essa pintura, podemos esquecer de vir aqui nessa parte do painel, e quando estiver marcado material ou objeto, a gente marca atributo. Aí dessa forma a gente consegue observar as cores que estão sendo adicionadas ali no personagem. Aqui nessa parte de Tools, uma coisa bem interessante é que nós podemos criar uma paleta. Por exemplo, aqui ó, temos o Color Palette. Então podemos criar uma paleta e adicionar aqui a cor que estamos no momento. Então caso eu utilize aqui uma outra cor, por exemplo, vou vir aqui, selecionar essa cor aqui que eu estava usando para pintar essa parte. Eu posso vir aqui no mais e adicionar novamente aqui na minha paleta. Então agora fica mais fácil, né, eu colocando as cores aqui para fazer essa alteração. Então posso ir ajustando, tal, colocando novas cores aqui embaixo na paleta. Aqui nós também temos algumas outras configurações que são importantes. Por exemplo, nós temos o tipo de brush, né, que no caso aqui nós estamos usando o brush de pintura, que é o brush padrão aqui, ó, Paint, né. Nós podemos modificar o seu tamanho, o tipo de força, né, que nós estamos trabalhando, o raio, né, dessa parte interior, né. Nós podemos também mudar o tipo de pintura, como adicionar, mais escuro, multiplicar, color burn, né. Tem vários outros formatos aqui que nós podemos estar alterando aqui para poder fazer uma forma diferente, né, de pintura. Além dessa parte principal aqui do brush, nós temos as cores comuns e temos cores gradientes também. Aqui eu posso definir duas cores, né? E através dessas cores fazer uma pintura mais gradiente ou degradê, né? Eu posso escolher aqui o tipo, né, de gradiente, é o tipo de interpolação que eu vou ter. E aqui as cores, no caso eu estou usando o RGB, né, Red, Green, Blue, né, que são as cores principais aí para quando a gente trabalha com formato digital, de imagens digitais, né? Dando sequência aqui, depois da paleta, nós temos algumas outras opções aqui do traço, né? Nós temos um espaçamento aqui entre o traço, uma distância mínima, máxima. Nós podemos colocar texturas, que nós vamos ver mais adiante, para poder utilizar a textura, né, como formato de pincel. E também temos essa parte aqui de Fall Off, né, que seria a curva, né, que nós utilizamos. Aqui nós estamos usando uma curva suave, que ela significa que ela vai ter um meio um pouco mais forte, vai suavizando até a curva,
E aqui nós temos outros tipos, né, que podem ser usados, até mesmo a Sharp, né, que é essa constante que ele pinta tudo como um tom igual. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o funcionamento dela. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, você pode ver que pinta bem Sharp, né? Ele deixa bem duro aqui as edges, né? E quando a gente utiliza, por exemplo, aqui essa suave, né? Vou colocar a smoother, aí ele já pinta um pouco diferente, ó. Ele já vai deixando, ó, o meio um pouquinho mais forte e vai perdendo força, né? Até as suas bordas. Então fica mais destacada ali a parte do meio, né? E as bordas ficam um pouco mais finas, né? Mas no caso alisadas. Então isso é uma forma que a gente tem de pintar, né? Utilizando esse módulo. Eu acho mais prático, eu acho que ajuda bastante, né? Pintar com esse módulo, que a gente ataca no Sculpt, né? Já vai dando também as coisas aqui para o personagem. Eu acho que mais fácil dessa forma. Mas uma outra forma que também pode ser feita é utilizando um modo conhecido como Vertex Paint, que nós conseguimos pintar em cima, né, do vértice. Aqui eu vou tirar a parte que está em atributo, aqui vou deixar em material, né, normal. Só que para sumir aqui eu acho que é mais fácil eu resetar. Eu vou voltar aqui o mesmo processo para que você possa mostrar mais fácil. Então vamos lá, eu mudo aqui do Sculpt Mode para o Vertex Paint, né? E aqui no Vertex Paint eu tenho algumas ferramentas também, tá? E eu vou escolher agora uma cor, da mesma forma como eu fiz antes, e vou pintar essa parte aqui do vértice. Para isso vou dar um Alt Q, mudar de objeto, e aí eu consigo, ó, pintar. Essa forma de pintar é um pouco diferente, porque aqui eu estou pintando cada vértice, né, do objeto. Aqui no modo de edição nós podemos observar, quando esse mouse está em cima, né, de determinada parte do objeto, ele pinta aquele vértice, né? Então as cores estão sendo definidas aqui pelo vértice, a posição do vértice ali, e ele entende a cor. Então é uma opção também, né? É possível pintar dessa forma, é uma questão de escolha, né? De ver aquilo que mais agrada a cada pessoa. E além dessa segunda opção aqui, também temos uma terceira opção, que é um pouquinho mais complicado de fazer. Vou mostrar aqui também o processo. Vamos abrir novamente o documento. Alt Q novamente para poder voltar para esse objeto. Vamos aqui no modo de modelagem, né? Eu preciso para essa próxima parte, seria um Texture Paint. Eu vou pintar em cima de uma textura. Para isso eu preciso que essa malha, né, ela esteja planificada. Então é um processo um pouquinho mais complicado. Eu vou mostrar como fazer. Nós selecionamos a malha, entramos aqui nesse parte de Texture Paint, né? E aí agora a gente entra no Edit Mode. E aí a gente tem aqui toda a malha, aperta o A, né, para selecionar todos os vértices, clica com o U de um wrap, né, e podemos escolher aqui um tipo, né, de opção para poder planificar essa malha. Eu vou escolher o mais simples, o mais fácil para esse momento, que seria uma Smart UV Project. Eu vou fazer aqui um projetinho, né, colocar uma margenzinha pequena também aqui, para poder deixar um espaço entre as partes, né, e vou dar um OK. Aí vocês conseguem perceber que a gente já criou aqui, ó, essa malha foi aberta, né, uma estrutura aqui. E aí agora eu preciso ir para a parte aqui de Texture Paint e começar a pintar essa parte aqui. Mas para pintar eu preciso inicialmente colocar uma textura. Então eu venho aqui na parte de Tools, tá no Textures, né? Eu clico aqui em mais e aí eu adiciono aqui um tipo de textura. Eu vou colocar essa Base Color, né? Que seria uma textura de cor base para o objeto. Vou dar um OK. E aí a partir desse momento, né? A gente pode até vir aqui do lado de cá e colocar essa mesma imagem, né? Que eu coloquei aqui para ficar exposta aqui na lateral esquerda. E agora eu posso selecionar cores, né? O resto do processo funciona praticamente igual. Eu consigo pintar de acordo com a textura. E aqui, ó, como vocês podem ver, a parte planificada já vai recebendo as cores que eu estou passando ali. Esse processo também é bem interessante, só que ele é mais usado a partir de uma retopologia, ou seja, aqui nós temos muito vértice, né, para esse objeto. Então a pintura ela fica mais lenta. É mais interessante fazer essa pintura depois que a gente já transformou esse objeto num objeto low poly, que veremos também em cursos mais adiante. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.